Obrigado. Pais queridos, Deus abençoe os irmãos. Tenente, dá licença aqui, viu? Coronel Sampaio, dá licença aqui. Cadê o general Talvante? Tem que prestar muita continência aqui. Tenho estado aqui há algum tempo, muito mais encontros com o pastor aqui na sua sala. Mas é bom estar aqui, ver os irmãos todos juntos. Minha cara é meio conhecida aqui em Caxias. E eu vim pensando em perguntar para o Mateus. E eu pergunto, não pergunto? Mas acho que eu vou perguntar. Quem foi que inventou a roda, Mateus? Nem eu sei. Então, a roda já está inventada, não tem nada de novo aqui, além de fazer a roda rodar. Não se preocupe. Eu quero ser com os irmãos bem tranquilo, bem light. Não vou inventar nada, não. Minha mãe dizia que a gente, muitas das vezes, fica procurando chifre na cabeça de cavalo, não vai encontrar. Então, espero que os irmãos entendam que eu tenho que falar contigo. Margarete, fica de pé um pouquinho. Bonita pra caramba. Ó. Olha pro povo, meu amor. Oh, meu Deus, isso aí, ó. Minha primeira neta, por favor. Por favor, minha primeira neta. Olha pro pessoal aí. Isso. Olha pra lá, amor. Sim. Isso. Por favor, senta aí. Eu estou casado com Margarete há 34 anos. Dessa vez, recentemente eu ouvi de um colega, e eu concordo para a minha realidade também, que eu orei muito, mas ela orou pouco. Mas desses 34 anos a gente aprendeu, decidimos sermos casados para sempre, pais para toda a vida e avós para toda a vida também. De modo que a Ana Carolina é a chefe do batalhão de 5 netos. Então, uma galerinha boa sob o comando dela. A gente tem 2 noras abençoadas, verdadeiras filhas. A gente tem 2 filhos também que são especiais demais para nós, são presentes de Deus. Nossa família é isso, né? Tem muito mistério, não diferente da sua. E o que eu faço agora, pastor? Igreja sua. Você pode orar por mim, meu amor? Vem cá. Isso. Olha quanta gente aqui. Você tem que orar por mim para eu não ficar nervoso. Pai, nós queremos colocar a Tua igreja no Teu altar mais uma vez. Queremos pedir ao Senhor que esteja preparando os nossos corações para receber a mensagem que o Senhor mesmo já preparou. Ó Deus, que a cada palavra que for ouvida nessa noite fique guardada em nossos corações, para que nossas famílias sejam acrescidas, para que nossas famílias venham experienciar o novo de Deus, viver em família, que tem sido tão difícil. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Sabemos que o Senhor já preparou aquilo que temos que ouvir e aquilo que vai ficar guardado em nossos corações, para desfrutarmos em nossa família durante toda essa semana. Em nome de Jesus, já te somos gratos. Que a tua unção permaneça sobre a vida do teu filho, que estará sendo instrumento seu nesse momento. Amém. Obrigado. Que palavra bonita esse negócio de experienciar. Vou anotar isso. Pastor Eliseu disse, eu sou pastor da Central de Love Black, ali do lado. No CEP do Correio está como área de risco. Então precisa ter coragem para ir lá, mas os irmãos são bem-vindos, corajosos lá conosco sempre. Quando eu disse que não vim inventar a roda aqui, ajudar só para que antes, é porque os irmãos estão com uma proposta muito boa do Ministério Oicos aqui, trabalhando o mês de família, né? E
Já quero agradecer o convite do pastor e do Hugo e da esposa aqui, por me permitir estar aqui. Muito legal estar com os irmãos. E gostei da sala de visita aqui, Antônio. Cara, eu concordo com o pastor aqui. Você corre o risco da Globo te achar. Mas não, vai para a Record. Que legal. Quando vi a Gara aqui, eu lembrei que eu estive lá no Poço, lá em Beceba. É claro que não tinha Abraão, não tinha ela, não tinha ninguém lá, mas o poço que confirma a história estava lá. Essa história que gira em torno de Abraão, o personagem bíblico que tem dado base para esses nossos encontros aqui aos domingos, nos NEBs, aliás, nos PGs, né? E enfim. Pois bem, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Você consegue projetar lá? Por favor, faz isso. Hebreus 11, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Digam comigo, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor, Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, mesmo sendo já idosa, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia da praia. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram a promessa, mas viram-na de longe, saudaram-na e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E agora eu quero dar um pulo aqui para o verso 17 em diante. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto a sacrificar o seu filho único, o filho unigênito, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Voltando para o verso 1 desse texto de Hebreus, eu queria pedir aos irmãos para fazer a leitura dele, se você está com a Bíblia aberta aí. Verso 1. Eu quero fazer um teste com os irmãos aqui. Na verdade, é até para eu saber se isso acontece de fato só na minha igreja ou não. Por favor, só as meninas, só as senhoras, só as jovens, leiam o verso 1, por favor. Ok, só os homens. Legal, que bom. Os homens da minha igreja são muito enrolados, você não entende nada quando os caras leem.
Que bom, parabéns. Muito bom. Vez com os irmãos. Você pode ler o tema lá do teu congresso lá, por favor? Então é isso. Famílias de Deus cultivam a fé. Uma cidade, média cidade, tinha no seu entorno uma área periférica muito grande. Ou seja, nessa periferia dessa cidade, um lugar de difícil acesso, lugar de extrema carência, morava uma mulher muito pobre. Uma mulher com marcas profundas da dificuldade no seu semblante, no seu olhar, no seu sorriso. Vamos chamá-la de Maria, sem querer ofender, entristecer nenhuma das Marias que possam estar com os irmãos. Ok? Pois bem, Maria morava com uma netinha. Era ela e a neta só, num barraquinho torto, num barraquinho sem luz, um cômodo só, construído com madeiras velhas, pedaços de zinco e coberto com restos de telha de amianto. Talvez algo muito parecido com o que a gente já tenha visto por aí. Havia do lado de fora um cercado, também de restos de madeira que lhe serviam de banheiro. Não havia quase mantimentos em casa. Não havia dinheiro algum, nem uma moeda, nada. A netinha de Maria estava muito doente, bastante debilitada, não tinha forças nem para andar, quanto mais para caminhar até a cidade para chegar ao posto de saúde. A situação estava muito difícil. Maria não sabe o que fazer, então ela resolve acordar no outro dia bem cedo. Deixa a netinha dormindo, deixa o que tem em casa, uma caneca com água perto dela, e vai em busca de alguém que pudesse ajudar a levar a menina ao médico. Andou bastante, saiu dos limites da comunidade, chegou na cidade, mas não teve sucesso algum. Ninguém tinha tempo. Ninguém se prontificou a dar atenção, poucos sequer ouviram. No posto de saúde, disseram que ela precisaria levar a menina até lá, porque eles não poderiam deslocar ninguém, muito menos uma equipe, até a sua residência. Cansada, Maria vê uma igreja aberta. Ela não entende bem o que está acontecendo com ela, mas ela entra naquela igreja. E mais uma vez não entende o que está acontecendo ali. Era uma reunião de oração, umas 5 mulheres apenas lá dentro. Na visão de Maria, mulheres muito bonitas, bem vestidas, perfumadas, oravam naquele círculo de oração. E Maria ali sentada no último banco, próximo à porta, em silêncio, imperceptível, contemplava aquela cena, uma a uma. Daquelas 5 mulheres iam falando com Deus, com palavras bonitas, demonstrando que conheciam muito bem com quem estavam falando em oração. Então, quando a última das 5 mulheres acabou de orar, a reunião delas foi
surpreendida pela voz de Maria, baixa, embargada, a voz de alguém que nunca havia antes entrado numa igreja. E Maria dizia: olha, Deus, eu sou Maria, eu não sei falar bonito, eu não sei falar direito, mas eu escutei essas moças falando com o Senhor, e elas estavam dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor pode curar as pessoas. Então, Deus, eu queria pedir para o Senhor ir lá na minha casa curar a minha netinha, que está muito doente lá. E continuou Maria: olha, Senhor, o Senhor vai ter que andar um bocado, sabe? Tem que atravessar a avenida, passar pertinho do posto de saúde, passa o mercadinho, a escola das crianças, até acabar a rua calçada. E aí tem uma estrada de chão. O Senhor vai seguir aquela estrada de chão até chegar perto de um valão. O Senhor vai ter que atravessar o valão. Tem uma pinguela, cuidar para o Senhor não cair. E aí quando o Senhor atravessar o valão, o Senhor pega o caminhozinho da direita, não pega da esquerda não, pega o caminhozinho da direita e vai subindo, subindo. Depois que o Senhor passar todas as casinhas da comunidade, o Senhor vai ver um barraquinho sozinho lá no morro. É lá no alto que eu moro. Eu e minha neta. A chave do cadeado que está na porta está debaixo de uma lata de planta que fica ali pertinho da porta. O Senhor abre, entra, cura a minha netinha, por favor. A essa altura as mulheres elegantes, bonitas, já estavam rindo da forma como Maria orava. Não estavam entendendo nada. E aí Maria continuou: olha, tem uma moringa com água fresca lá. O senhor pode ficar à vontade. E depois que o senhor sair, faz um favor, deixa a chave debaixo da latinha de planta, para eu poder entrar quando chegar. Agradecida, Maria. As mulheres que riam, emudeceram. Maria, sem jeito, saiu dali e não conseguiu nada na cidade, foi voltando devagarzinho para casa. Quando chegou em casa, abriu a porta e a neta estava brincando, feliz da vida, como se não tivesse nada acontecido. E Maria: que foi, menina? Te deixei ardendo em febre, você estava fraquinha. A avó, o moço de branco veio aqui, conversou comigo, cuidou de mim, e depois que a gente conversou, eu fiquei boa. E ele mandou um recado para você, vó. Ele disse que ia deixar a chave debaixo do vasinho de planta para você entrar. Fecha os teus olhos, querido. Deus, a gente vai tratar de famílias aqui. Há famílias bem diferentes nesta igreja, mas há famílias que necessitam demais da graça do Senhor.
E eu quero pedir que o teu Espírito alcance não somente essa família, mas todas aquelas que já estão perdendo as esperanças na caminhada. Fala conosco, pois. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o tema escolhido pelos irmãos, ele propõe 3 desafios. Ou ele apresenta pelo menos 3 pilares aqui. Eu estava olhando esse tema, conversei um pouco com o pastor Eliseu lá em Rio Bonito sobre o desafio de estar aqui. Ousei falar sobre isso à minha igreja nesta manhã, de modo que eu estou aqui para tratar das mesmas questões que falei com a minha igreja, aos irmãos que já estão vivendo essa vida de Abraão há um bom tempo. Famílias que desenvolvem amizade com Deus, cultivando a fé. Pois bem, as 3 bases, os 3 pilares que a gente consegue perceber aqui, pelo menos que eu consegui, a primeira ideia é famílias. E aqui a gente tem um ministério de famílias forte, a gente tem famílias que fazem a alegria de Deus aqui nessa igreja, e isso é um prazer. O que eu entendo como família? Um grupo social, queridos. Uma célula pequena da sociedade, um grupo primário que influencia, outras vezes é influenciado por pessoas, por instituições. É a unidade básica de qualquer sociedade, que é formada por indivíduos que têm ancestrais, ou formada por pessoas ligadas por laços afetivos. Bem, hoje a gente tem uma série de situações que tentam descrever famílias. Então eu vou ficar com uma muito pessoal, mas que não é minha, mas é muito simples. A meu ver, família é o meu porto seguro. Eu acho que para você é também, não é? Família precisa ser para nós o porto seguro. A outra ideia que eu vejo, que eu percebo aqui nesse texto escolhido pelos irmãos, é a proposta de amizade com Deus. E essa ideia de amizade com Deus, ela primeiro, eu preciso pensar em 2 momentos distintos aqui. A ideia de se ter amigos. Uma vez eu estava num grande congresso, um congresso de pastores, e eu ouvi o orador perguntar assim: eu não tenho nenhum amigo, você quer ser meu amigo? Não sei se você estava lá. E amigos são coisas raras hoje em dia. Amigo é o nome que se dá àquele indivíduo, àquela pessoa que mantém uma relação, um relacionamento de afeto, de lealdade, de consideração, respeito por outra pessoa. Nada além disso. E desta ideia do amigo e do outro que caminha com ele, surge a proposta de amizade. E a gente tem uma série de amigos que são constituídos na Bíblia, nosso texto de referência o tempo todo. Amizade. Amizade não se explica, irmãos. Não se explica. Amigos sempre sabem que serão amigos, pois compartilham momentos juntos, dão forças, estão sempre lado a lado, nas conquistas, nas derrotas, nas horas boas, nas horas difíceis, e por aí vai. De modo que essa questão de amizade nem sempre é pensada do mesmo jeito, mas abrir mão, de vez em quando, do jeito que se pensa, e considerar que o amigo pode estar certo na forma como ele vê as coisas. É compartilhar segredos, emoções. Amizade é compreensão, é diversão, é contar com alguém sempre que precisar. Você tem uma pessoa assim na sua vida, que você pode contar sempre que precisar. Amizade reflete isso. É ter algo em comum, é saber que se tem mais em comum do que se imagina. É sentir saudades, é querer estar perto, é dar preferência.
amizade, que a amizade nunca acaba. Nunca acaba, queridos. Mesmo que a gente cresça e apareçam novas pessoas, novos amigos no nosso caminho, a amizade nunca acaba. Porque a amizade não se explica facilmente. Ela simplesmente existe. Então eu queria te dar um conselho: dê valor às suas amizades. Você entendeu isso? Diga amém. Dê valor às suas amizades. É a primeira coisa que eu gostaria de deixar para você aqui. E é claro que eu estou dizendo isso para você, não é em vão não. Eu queria saber como é que você escolhe seus amigos. Simples assim. Como é que você escolhe seus amigos? É claro que você vai fazer a escolha pensando nas pessoas que você gosta. A maioria da gente escolhe para amigos aquelas pessoas que gostamos. Normalmente você escolhe para seus amigos aquelas pessoas com quem você se dá bem. Pessoas que têm uma personalidade agradável, que têm qualidades que você admira. Olha, Deus também escolhe amigos especiais para andar do lado dele. Eu espero que você seja uma dessas pessoas que Deus tem prazer de ter do lado dele, para andar com ele. A gente está se aproximando então da proposta que nos é dada nesta noite. Deus escolhe pessoas que dá prazer a ele de andar do seu lado. Um exemplo disso clássico, claro, é o próprio Abraão. Já um registro disso, Isaías capítulo 4, Tiago capítulo 2, vai mencionar esse prazer de Deus pela vida de amigos como Abraão, Davi, Daniel e tantos outros, que têm dado alegria a Deus de sentar-se com Ele e compartilharem as coisas que acontecem. Eu queria te dar um outro desafio. Escolha ter Deus na pessoa de seu Filho Jesus como seu amigo íntimo. Não estou inventando a roda. Seu pastor já falou isso tantas vezes para você. Escolha fazer de Jesus o seu amigo íntimo, sirva a Ele, siga os conselhos e os planos dEle. Não seja amigo dEle somente pelos milagres que Ele pode fazer por você, somente pelas coisas que Ele pode dar a você, mas por Ele ser o único, por ser Ele verdadeiro, e por amá-lo como ninguém mais poderia te amar. Ei, vale a pena ter a amizade de Deus. Sobretudo quando nós temos uma família que pode desenvolver essa amizade com Ele. Terceiro aspecto que a gente pode ver juntos aqui é a própria ideia que identifica a palavra de hoje. Famílias amigas de Deus cultivam a fé. O que é fé, irmãos? E aí a gente vai ter diversas formas de entender isso, explicar isso. Mas existe uma advertência preocupante, Lucas capítulo 18 registra isso. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra. O que é fé, queridos? E aí eu pedi para você ler o texto inicial do capítulo 11 de Hebreus. Porque a partir do verso 8, a gente entra na história de Abraão, pai da fé. Essa história que o pastor Antônio tem nos contado, recebendo aqui nas suas salas de visita durante todo esse mês,
Uma história bonita de se ver, de se entender, de se perceber nela, de se sentir inserido nela. Então a gente olha para esse contexto que os irmãos têm e vê na figura de Abraão algo grandioso para que a gente caminhe em compreensão da vontade de Deus para nós. E o livro de Hebreus se torna rico em detalhes dessa questão. Tudo aquilo que envolve a vida de Abraão e, sobretudo, essa sua trajetória de fé, vai estar diretamente conectado com a sua vida familiar, diretamente envolvendo a sua realidade de família. Acertos, desacertos, mas está lá a trajetória crescente de Abraão, tá? Na sua jornada de fé, que vai envolvendo a sua vida de família. Muitas pessoas têm falado disso. Muitos ilustres teólogos têm dito coisas tremendas sobre a vida de Abraão, né? Pastor Bifano, ele faz citação de Brodmann, que comenta a carta aos Hebreus dizendo que a fé não transforma a vida em um sonho com os olhos abertos, de anseios anelantes. Ao contrário disso, a fé traz um presente vivo, as coisas que Deus já preparou para nós no futuro e as torna reais agora. Fé não é aquele mergulho no escuro. Ela se baseia mais na clara luz do que pode dar ao homem nas suas inabaláveis promessas. Eu queria que você guardasse essa ideia de promessa que a gente vai tratar enquanto andamos nisso por ela. A minha vida, a vida do crente, a vida da família do crente, deve estar fundamentada na fé. Palavrinha simples, muito enigmática, mas que traz uma proposta de saúde e transformação para nós. Famílias saudáveis são aquelas que vivem pela fé. Quantas famílias estão deixando de experimentar saúde porque estão distanciadas de uma fé que pode causar transformação? Pense nisso. Como é que é essa fé? Passou uma transparência para mim? Famílias amigas de Deus cultivam uma fé que obedece. Dá mais um clique no verso 8, eu queria que a igreja lesse, por favor. Consegue? Ok. Famílias amigas de Deus cultivam uma fé que obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Coisa boa você guardar isso no seu coração. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu aprendi cedo que quem tem juízo obedece. Tá legal? A Bíblia diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. É interessante olhar para esse texto, porque não foi algo que Abraão esperou para dar resposta a Deus. E ele obedeceu antes mesmo de ter o detalhamento do que Deus faria. Antes mesmo de ter que tomar posse da herança ou do resultado da promessa, Abraão experimenta sair para um lugar desconhecido, sem saber para onde ia. Mas por que ele foi? Porque Deus chamou. Simples assim, irmãos. Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Ele vai para um lugar que Deus iria mostrar ainda, mas ele vai confiando que Deus cumpriria a promessa. Não tinha dificuldade.
Ele sai da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Ali ele dá a sua primeira palavra positiva para Deus. Há um chamado. E ele está dizendo, eu vou. Ele está dizendo para Deus, eu estou pronto. Não tem problema para mim. Eu vou onde o Senhor me mandar ir. Não houve um espera, não houve eu vou resolver uns problemas. Olha, eu estou com uma causa na justiça e não dá para ir agora. Não houve desculpas, não houve procrastinação dele. Ele obedeceu. Não deixou para depois. Não apresentou dificuldades ou coisa parecida. Ele simplesmente aceitou. Eu vou. O Senhor pode contar comigo. Deus, estou dentro. Sabe de uma coisa? Nós precisamos dizer isso para Deus. O Senhor pode contar comigo. Porque amigos sempre contam com amigos. Eu comecei tratando essa relação de amizade com você. E muitas das vezes Deus nos chama e a gente apresenta as escusas. A gente dá uma série de desculpas para Deus. Morreu alguém, comprei uma junta de bois e aí vai. Mas aquele que ouve o chamado de Deus, obedece. Digam comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode estar certo que Deus vai estar te chamando hoje. Não haverá nenhuma dificuldade para você entender e obedecer o chamado de Deus. Mas como é que a gente faz uma conexão disso para a ideia que causa impacto na vida familiar, uma proposta de família? Bem, Deus não chamou Abraão sozinho, tá? A história diz que ele não vem só. O chamado então se torna um chamado familiar. Ele aceitou, a família aceitou, não teve dificuldade. Ele sai da sua terra movido pela promessa de Deus. E não era uma promessa simplesmente de terras melhores, ou de um lugar que ele poderia ser próspero. Ele estava indo no desafio de Deus. Deus sabia. O que eu vejo aqui? Uma relação de obediência para aquele que o chamou. Pensando na minha família, lá na minha casa, na minha vida com os meus filhos, com meus netos, com Margarete, talvez você consiga pensar na sua família, trazendo essa realidade para perto de nós. Deus quer famílias obedientes, simples assim. Deus quer famílias que estejam dispostas a obedecê-lo. A pergunta que não quer calar é exatamente essa. A sua família tem sido uma família obediente ao Senhor? Sim ou não? Você pensa contigo e responda para o Espírito Santo que está do teu lado agora. Deus quer famílias obedientes do seu lado. O chamado envolve exatamente isso. Trazendo isso para perto de nós. Deus quer maridos que sejam obedientes, esposas que sejam obedientes, pais que sejam obedientes a Ele, filhos que sejam obedientes ao chamado dEle. E aí uma segunda pergunta que talvez seja necessário fazer para você, e na dúvida eu vou fazer: qual é o chamado que Deus tem feito à sua família? E que a sua família tem demorado a receber ou a responder positivamente a Deus. Saiba, querido, que família é a menina dos olhos de Deus. Deus tem prazer nela. Ele a criou para se tornar o nosso porto seguro. E Ele quer o melhor para a sua família. Não tenha dúvidas quanto a isso. Se Deus chamou, obedeça.
Simples assim. Famílias obedientes ao chamado de Deus são famílias abençoadas. Famílias obedientes ao chamado de Deus são famílias que marcam a história, seja na vida familiar com os outros parentes, seja no contexto da igreja, da comunidade ou da sociedade onde está inserida. Aquela família que é obediente a Deus, ela é abençoada de tal modo que ela influencia a vida de outras famílias. E Deus quer que a sua família seja assim. Não pode ser diferente do propósito de Deus. Você tem cultivado uma família que tem obedecido ao Senhor dessa maneira? Uma segunda questão que eu gostaria de ver com você é que essas famílias amigas de Deus cultivam uma fé que não esmorece. E eu queria que você pudesse ver lá. Lê o verso 9, por favor. O que é que diz? Queridos, não deu tempo de eu fazer essa pesquisa, eu estava muito ocupado e assim, atarefado demais, né? Mas eu entendi que pelo menos aqui, alguns irmãos gênios aqui me ajudariam nisso aqui. E para eu andar bem aqui, eu preciso saber de você o que significa esmorecer. Alguém me ajuda, por favor? Desanimar. Alguém mais me ajuda? Desistir. Alguém mais me ajuda? Perder as forças. Mais alguém? Desanimar, desistir, perder as forças e? Não ouvi, querido. Enfraquecer, seria isso? Enfraquecer, obrigado. Mais alguém? Então é isso aí. Obrigado por vocês terem me ajudado. Porque o desafio significa entender que essas famílias que são amigas de Deus cultivam uma espécie de fé que não esmorece, que não enfraquece, que não se cansa, que não se acovarda, que não desiste, mas uma fé que é perseverante. E agora a gente começa a perceber a via de peregrinação de Abraão. A coisa não fica fácil, a situação se torna complicada, mas em nenhum momento a gente vê uma fé que desiste. Diz para o teu irmão, não desista não, querido. Me ajuda aí. Não desista não, pode ser no pé de ouvido. Diz para o irmão que está perto de você. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei quantas são as vezes que você pensa em entregar os pontos. Eu não sei se você tem andado desanimado. Eu não sei a motivação do teu desânimo. Mas a fé nos faz andar para frente. Se me entende, diga amém. A fé nos faz continuar. Então essa família que cultiva a amizade resiste às intempéries da vida. No chamado de Abraão está o chamado de sua família, de seu clã. Ele parte da Mesopotâmia para a peregrinação num deserto, irmãos. O que ele vai encontrar no deserto? Não sabia. E quantas são as vezes que a gente vive essa caminhada pelo deserto também? O texto vai dizer que ele peregrinou numa terra de promessa, como se estivesse numa terra estranha, que não era dele. O texto vai dizer que ele vive em tendas ali, mas o lugar não era dele. Ele e a sua família peregrinaram em terra, uma terra que era da promessa, mas que era terra alheia até então. E de fato ele só vai ter posse dessa terra, ou pelo menos ter algo que garantisse uma propriedade, quando ele consegue comprar um pedacinho dela para sepultar sua esposa. Ele se viu obrigado a viver naquela terra que Deus lhe havia prometido, mas que era uma relação estranha para ele. Ele não se sentia, de fato, possuidor daquele lugar. Mas mesmo assim, Abraão não desistiu.
Ele continuou. E por que ele continuou, irmãos? A razão é simples. Deus tinha uma promessa para ele. Sabe quando você desiste? Sabe quando dá vontade de parar? Sabe quando as dificuldades são intensas? Sabe quando montanhas surgem no teu caminho? E que você, daqui eu não vou adiante, eu vou desistir, volto atrás, acabou, estou jogando a toalha. Só que você está se esquecendo de um detalhe que faz toda a diferença. Aquele que fez a promessa para você, ele é fiel para cumpri-la. E ele está trabalhando nesse processo de cumprimento da promessa feita a você. O que eu quero dizer? Que Deus não mente, que Deus não engana. Que Ele é fiel para caminhar do seu lado em toda a trajetória, por mais difícil que seja a caminhada. Deus está contigo, querido. Deus não vai decepcionar você, muito menos a sua família. E Ele tem promessas de vida para ela. Você crê nisso? Diga amém. A Bíblia diz que ele e sua família peregrinaram ali muito tempo. E sempre com aquela sensação de que isso aqui não é nosso. Abraão se viu obrigado a viver naquela terra que Deus lhe havia prometido, mas viveu ali como estrangeiro. Contudo, a fé não é abalada. Nossa vida familiar, ela vive em constante peregrinação, queridos. Como assim? É só você olhar para a sua história. É só você olhar de onde você saiu. É só para você dar uma olhada na sua família de origem, lá onde você aprendeu com seus pais, com seus irmãos, viveu lá até você construir a sua própria família. E você perceba o lugar para onde Deus está te levando, você vai entender que você está numa constante peregrinação. Quanta dificuldade você passou? Quantas lutas? Quantas vezes você entendeu que não dava para ir adiante mais? E aí você dá uma olhada para trás e vê como Deus te abençoou, te trazendo até esse momento da história, chegando até aqui. Tá? Você teve uma trajetória de conquista, irmãos. Sabe por quê? Porque no tempo todo da sua peregrinação, Deus esteve do seu lado. E Ele continua do seu lado, promovendo, providenciando, em cada etapa dessa, o cumprimento de uma promessa dEle na sua vida. Não vai ser diferente daqui para frente. Tá? A sua família, a minha família, ela vive essa constante peregrinação. E ela não vai parar. Então o que eu faço? Continuo caminhando. Continuo seguindo em frente. Você vai parar, irmãos? Parar por quê? Você vai desistir? Desista não. E tem um argumento muito tranquilo para você continuar. Tem um amigo que gosta tanto da sua família que ele resolveu andar com a sua família enquanto peregrinam. Esse amigo é Deus. E Ele tem dito para nós: vem comigo, que eu sei os planos que tenho para vocês. Eu tenho nas minhas mãos o melhor para a tua casa. Talvez seja diferente daquilo que você pensa, mas o que eu tenho para você, você não vai se arrepender quando permanecer caminhando comigo. A ideia é essa, a caminhada que nos conduz a uma peregrinação com o Senhor, ela não permite desânimo de nossa parte. Mas para que isso aconteça, é preciso que cultivemos a fé de Abraão. Seja no campo emocional, e às vezes abaste lá algumas coisas que a gente tem vontade de desistir.
seja na crise financeira quando se instala, e a gente tem vontade de parar. Às vezes está dando ruim na área profissional e a gente acha que não vai ser requalificado ou reposicionado no mercado de trabalho de forma alguma. Seja dentro do relacionamento, dentro de casa, em que parece que há um ambiente de guerra que não termina, e aí parece que a fé vai minguando, a gente vai desistindo. Querido, desiste não, Deus está contigo. Ei, segue em frente, permaneça, persevera, não permita que a sua fé esmoreça, porque Deus caminha do seu lado. Desânimo vai bater a porta, muitas são as vezes que isso vai acontecer, mas quando a fé está presente, você vence cada etapa que promove desânimo na sua vida. O resultado vai refletir na sua família. Você vai ter uma família que será plenamente abençoada pelo Senhor. E aí eu parto para o terceiro desafio proposto. Famílias amigas de Deus cultivam a fé que é transcendente. Dá uma olhada para mim lá, leia os versículos 11 e 12, por favor. Dá para ler? Sara estéril, Sara idosa, Sara sem chance nenhuma. E aí o texto vai falar de uma fé que transcende, que vai além. Esses versos 11 e 12 vão traduzir isso, que a promessa não é somente para Abraão, mas é uma promessa para Sara também. Agar contou isso aqui para nós. E é interessante que Sara, ela acreditou em quem fez a promessa. Ela deu crédito em quem houvera prometido a ela que teria um filho. Ela não duvidou disso. Um destaque interessante é que, na verdade, esse texto ele apresenta uma proposta aqui, aliás, identifica um assunto aqui que é interessante, é que é a única mulher na Bíblia que vai se mencionar a respeito de sua fé. E daquilo que Deus faz acontecer mediante a sua fé. E isso não significa dizer que outras mulheres na Bíblia não tiveram destaques pela fé. Mas aqui se torna específico isso. Deus havia prometido um filho a Sara. E ela, há muito tempo, já não poderia mais ter filhos. A idade já havia passado. Mas, por causa da sua fé, Deus permitiu que o vigor lhe voltasse e ela pudesse ter um filho, mesmo em sua velhice. Agora, meus irmãos, essa fé transcendente, essa fé que vai além, ela vai além daquilo que é barreira humana. Ela vai além daquilo que é obstáculo que vai surgir na nossa caminhada e nos fazer parar. Essa fé que é transcendente e que ela trata dessas barreiras humanas, não estavam presentes na vida de Abraão nem de Sara, porque eles creram, mas muitas das vezes se tornam presentes na minha realidade de vida, na sua realidade de vida. E o que precisaria que você entendesse é que, como famílias, que como casais, como pais, como mães, enfim, muitas das vezes a gente vai ter um enfraquecimento de fé. A gente não vai tentar conciliar muito bem isso, não conseguir bem isso. E Deus então deseja que esse tipo de fé que vai além seja cultivado por nós, uma fé que seja transcendente a qualquer barreira humana, e que vá além daquilo que eu possa suportar ou imaginar. Na minha vida, na sua vida, as barreiras podem nos impedir de alcançar as promessas de Deus. Quais são as barreiras, queridos? Quais são os obstáculos
que tem te impedido de continuar em frente? Às vezes a gente para porque a montanha é grande. A gente para porque os obstáculos são imensos, numerosos. A gente para porque julga que não conseguiremos transpô-los. E é nessa hora que é preciso olhar para o salmista, porque ele tem um conselho tremendo quando diz: eleva os meus olhos para os montes. Eleva os meus olhos para cima de tudo isso, porque é de lá que vem o meu socorro. E esse socorro vem do Senhor, é o que o salmista diz. De modo que as promessas de Deus permanecem reais, para a minha família, para a sua família. As promessas de Deus permanecem reais para o seu casamento. As promessas de Deus permanecem reais para o seu filho. As promessas de Deus permanecem reais para a sua família. Agora, por que que algumas coisas não dão certo em alguns casamentos? Por que que algumas coisas não dão certo na relação com alguns filhos? Deus falhou na promessa? Não, talvez os obstáculos eles sejam intensos, eles sejam de fato difíceis de se transpor, e é nessa hora que a gente precisa buscar de novo subsídios nessa fé sobrenatural, queridos. Quantas são as vezes que você já não tem mais o controle de uma realidade de um filho de 15 anos, porque resolveu curtir uma vida com uma galera que é problemática? Quantas são as vezes que esse filho, essa filha de já não te dá mais satisfação? Eu tenho uma realidade de uma senhora que tem frequentado a nossa igreja lá, que uma filha de 15 anos, 17 anos, botou a mãe para fora de casa. Se voltar aqui eu te bato. E ela obriga a mãe a todo mês depositar um dinheiro na conta dela. E ela tem vivido uma história triste de prostituição. E a mãe tem medo dela. Onde está o erro nisso? O que que causa essas questões numa realidade familiar? Deus falhou? Deus deixou essa mãe no meio do caminho, haver navios? Não, queridos, muitas das vezes a gente desiste porque a fé, ela acaba sofrendo impactos, ela se torna uma fé que vai sendo abalada diante das circunstâncias que vão surgindo. O que que tem causado dificuldades para você cultivar essa fé que vai além? E eu queria que você pudesse lembrar daquilo que Deus fez com Abraão quando tirou de Ur dos Caldeus, quando tirou da Mesopotâmia. Deus fez promessa para eles. E eu gostaria que você entendesse que Deus tem promessas para você também, que Deus tem promessas para a sua família também, que Deus tem promessas para o seu casamento, Deus tem promessa para a vida dos seus filhos. Então não desista de nada disso, porque Deus está presente no seu contexto de história. Deus está presente na sua trajetória, na sua caminhada, e Ele não vai parar. Ainda que você pare, Ele continua, porque você está dentro do plano dEle e a sua família também. Vale a pena continuar com Deus. Quais são as barreiras, queridos, que você não consegue enxergar? Quando você cultiva essa fé, não há barreiras que impeçam que a promessa do Pai se cumpra na sua vida. Porque essa fé transcendente, ela é transcendente sobre os obstáculos que vão surgindo. Isso é fato. Famílias que se tornam amigas de Deus cultivam uma fé que se entrega. Passa, por favor, a próxima e projeta o verso 17. Irmãos queridos, leiam, por favor. E Deus põe Abraão à prova. E exige
uma prova de fé tremenda de Abraão. Essa fé que produz a entrega, essa fé que promove a doação, essa fé que se lança na proposta de Deus, mesmo quando a gente não consegue entendê-la plenamente. Abraão, então, é posto à prova, porque ele é convidado a oferecer o seu Isaque, o seu filho amado, sobre um altar. A lenha está preparada, tudo está pronto. O garoto, papai que deu o cordeiro, e ele vai dizer, fica tranquilo, não tem problemas, Deus proverá. E ao mesmo tempo que ele vai dizendo isso, ele vai colocando o garoto deitado sobre aquele lugar de oferta ali, aquele altar erguido, amarra o filho, ergue o seu braço com uma faca nas mãos, e quando vai abaixar, Deus segura as suas mãos. Deus não permite. Porque na verdade não era o que Deus queria. Aquele tipo de sacrifício que Abraão estava disposto a fazer, não era o que Deus queria. O que Deus estava querendo era medir a resiliência da fé de Abraão. Até que ponto você consegue vir comigo, Abraão? Até que ponto você, meu irmão, consegue vir com Deus nessa trajetória de peregrinação em prol da nossa família? E aí ele segura a mão de Abraão e vai dizer, você não precisa fazer isso. Olha lá do lado. E quando ele olha do lado, havia um cordeiro preso nos arbustos, próprio para o sacrifício. O autor aos Hebreus aqui nos faz olhar para Gênesis 22. Nos faz pensar numa fé que entrega, que se doa, que coloca tudo no altar do Senhor, que entende a realidade de um sacrifício vivo. Deus não estava pedindo a ele um sacrifício morto. Deus estava pedindo a ele um sacrifício de vida, um sacrifício de santidade, um sacrifício que pudesse trazer alegria. Não pranto, não morte. Uma fé que se doa é uma fé que entende a importância de sacrificar-se ao Senhor de forma viva, santa e agradável. Será que há algo na minha família? Será que há algo na sua família que tem retido parte de mim e que eu não dedico ao Senhor? Será que há algo na tua família, querido? E talvez você seja um dos motivos principais disso, não sei, que tem impedido que a entrega a Deus seja completa, seja plena, seja total. Eu não estou aqui só falando, não estou aqui querendo nem tratar dessas questões financeiras, dízimos, oferta, onde a gente muitas das vezes deixa de exercer fidelidade com o Senhor, mas eu estou falando de algumas barreiras que podem ser dissipadas hoje, nesse instante, se eu numa proposta de fé dizer, Senhor, eu vou me lançar diante de Ti. Eu vou me entregar por inteiro ao Senhor. Então o que tem acontecido de fato e que tem permitido que você se doe ao Senhor pela metade, por um terço, parte só de você, o que tem permitido que não haja essa plena, essa total entrega, em que você esteja retendo algo e deixando de ser obediente ao Senhor, de se lançar por inteiro no altar do Pai. Tudo aquilo que tem na sua família já foi consagrado ao Senhor, queridos. De manhã eu disse para a minha igreja, olhando para esse texto, tudo aquilo que está na sua casa passou pelo crivo de Deus, é santificado ao Senhor,
O Senhor que tem prazer em andar do nosso lado, quando Ele chega na nossa casa e Ele vai percebendo em cada cômodo as coisas que a gente tem lá, aquelas coisas foram conseguidas, conquistadas com o suor do nosso rosto e produz alegria ao coração de Deus. Algumas dessas coisas que a gente tem, que a gente possui, que nos dão satisfação, prazer, posse, mas de certa forma não produzem alegria nem prazer ao coração de Deus, porque estão lá, mas não podem ser dedicadas a Ele, por conta da forma como chegaram até lá. Talvez isso signifique para você algo de menor importância, sem sentido algum, mas eu quero te dizer que nessa trajetória que percorremos, nessa via pelas promessas de Deus, nessa peregrinação de Abraão, nessa nossa peregrinação de todos os dias, queridos, algumas dessas pequenas coisas vão se avolumando e se tornando aquela barreira difícil de transpor e que vão impedir que a gente entenda direitinho aquilo que Deus quer para mim e para você. Então está na hora de abrir mão. Está na hora de crer, está na hora de se lançar na promessa do Pai, está na hora de entender que todas as coisas são feitas para o louvor da glória dEle, e a principal dessas coisas é a minha vida, é a minha família na presença dEle, no altar dEle. Não somente bens, mas os talentos que a gente tem. Quantas são as vezes que a gente tem negociado o altar do Senhor, o altar da adoração, e que eu ministro aqui nesse altar, e que de repente a minha voz é usada para outros altares também que não agradam a Deus. Quantas são as vezes que eu tenho pisado em terra santa, e essa é uma terra santa aqui, onde o Deus vive verdadeiro e adorado, mas eu saio daqui e os meus pés têm me conduzido a um lugar que não tem nada de santidade, e eu me torno dividido diante dele, e isso vai construindo barreiras que vão de certa forma esmorecer a minha fé. O desafio é uma entrega total. Eu abri mão dessas coisas que não produzem alegria e que me faz voltar por inteiro, total, à presença de Deus. Isso vai perpassar pela minha vida profissional, pelo meu tempo. Quantas são as vezes que a gente não tem tempo de se dedicar ao Senhor? E quantas são as vezes que esse mínimo tempo que a gente dedica ao Senhor já é mínimo do mínimo? Ele é interrompido, ele é fracionado, ele é partido. E a gente fica preocupado porque as coisas vão demorando, o horário está passando. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado de ter você pleno, por inteiro, na presença dEle, e juntamente contigo a tua família. Então quais são os obstáculos que serão removidos nessa noite, você sabe. O que pode impedir que a tua família esteja no altar? O que tem impedido a tua vida de fato de estar no altar? De celebração a esse Deus que tem feito promessas grandiosas para você. Só você sabe. Quando Deus pede que depositemos tudo no altar, Ele quer, acima de tudo mesmo, provar a nossa fé. Ele quer tirar de nós, como quase acontece com o Isaac de Abraão. Ele quer saber até onde a gente consegue ir confiando nele. E essa é uma pergunta que eu retorno para os irmãos, para acabar de vez aqui, para parar. Até onde você consegue vir confiantes nas promessas dele para a sua vida? É fé. É uma fé inabalável. Uma fé transcendente. É uma fé sobrenatural. É uma fé que se transforma em milagres em muitos momentos. Porque é crer nas impossibilidades humanas
É crer que Deus vai fazer algo acontecer. É dizer: olha Deus, eu sou Maria, eu não tenho nada para o Senhor, mas mesmo assim eu queria que o Senhor fosse lá na minha casa, porque a minha neta está lá enferma, e ela não consegue nem andar para vir no doutor. Olha Deus, a estrada é difícil, o Senhor tem que subir o morro, mas a chave está debaixo da latinha de planta. O Senhor é bem-vindo na minha casa. Tem água fresca na moringa. Olha, Deus está esperando ouvir isso de você para entrar na sua casa e fazer com que haja alguns milagres lá acontecer. Mas só depende de você, porque a chave da sua casa é você que tem. Quantas foram as vezes que a gente cantou o louvor que se tornou até parte das canções de muitos bares, onde pessoas na fossa, embriagadas até, mas desiludido porque a droga entrou, os filhos foram embora, e aí está lá: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Deus está querendo entrar na tua casa hoje. Mas a fé que te desafia é aquela que te diz: abre mão de tudo, crê somente. Porque aquele que segurou a mão de Abraão é Jeová Jireh, o Deus provedor. E Ele vai cumprir as promessas que tem para a sua vida. Eu queria orar contigo. Você pode ficar de pé, por favor, queridos? Esta fé que temos que cultivar no coração é a mesma fé que a gente precisa passar para os nossos filhos. É a fé de Abraão, uma fé que obedece, uma fé que não esmorece, uma fé que é transcendente, uma fé em que se entrega nos braços do Pai. Eu não sei se é possível, pastor, mas se for possível aqui, se você estiver um pouquinho longe da sua família aqui, dá para ficar um pouquinho juntinho agora? Vê aí se teu pai está aqui, se tua mãe está aqui, se aproxima lá da sua família. Só para a gente terminar orando e eu passar a palavra para o pastor aqui, tá? Eu acho que está todo mundo pertinho aqui, mas se você tá, corre lá para perto da esposa, para perto do marido lá. Você pode dizer bem no ouvido desse teu familiar, desse teu filho, dessa tua esposa, desse teu marido. Diz assim: a gente continua juntos. E a gente continua na promessa de Deus para nós. Aconteça o que acontecer, eu sei que Deus não falhará conosco. Meu Deus, Paizinho querido, sentir a tua presença é algo tremendo para nós. Saber que o Senhor fala conosco num lugar tranquilo como esse, Deus nos faz pensar na grandiosidade do Senhor. Mas Deus, esse não é apenas um culto de famílias. Esse não é mais um encontro de cumprir um calendário. Essa é uma oportunidade de cura, de restauração, de transformação da nossa realidade familiar a partir do nosso relacionamento com o Senhor. Deus, muitas foram as vezes que nós deixamos de andar do teu lado
Muitas foram as vezes que nós pegamos um atalho na vida e enfrentamos muitos problemas. A nossa família sofreu. Mas hoje, eu preciso pegar o caminho de volta. Eu preciso, Deus, pegar o caminho da minha peregrinação com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu lar. Porque o caminho da promessa do Senhor para a minha vida, eu quero tomar posse de todas elas. Eu quero abrir mão daquilo que não te agrada mais. Eu quero abrir mão daquilo que tem me dado prazer, mas que não pertence ao Senhor e que só destrói a minha vida e a vida da minha família. Deus, o teu Espírito Santo sabe que eu estou falando aqui. E talvez seja uma revelação bem íntima para o coração de alguém que está aqui. Querido, se é o teu caso, abra a mão em nome de Jesus, porque a tua família vale mais do que tudo isso. Deus, estende a tua mão agora e toca no coração desse pai que precisa se aproximar desse filho onde o relacionamento é de conflito e precisa haver uma relação de perdão, de aceitação, porque eles se amam bastante. Deus, eu quero que o Senhor tome o coração desta mãe e esposa também, que tem vivido anos de silêncio, e que a alma muitas das vezes é como a alma de Ana que se derrama no altar do Senhor, e que tem a voz embargada como a voz de Maria diante das dificuldades da vida, e que só consegue falar contigo. Ó Deus, me escuta. Escuta a voz dessa tua filha, Deus. Essa tua filha que não desiste de orar pela sua família, que tem colocado os seus filhos no altar do Senhor, mesmo que eles não estejam lá. Isto é fé, porque elas não criaram filhos para o inferno, mas para os céus. Deus, ouça a oração desse pai de família, desse marido, desse varão, homem de Deus, que muitas das vezes tem enfraquecido na caminhada, por conta das dificuldades da vida, por conta do desemprego, por conta de não ter como trazer para o seu lar subsistência.